No inverno de 2020, eu me apaixonei pela escrita da Ann Patchett quando eu li A Casa Holandesa. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. Tem um vídeo resenha, o Motivos pra Ler, e também tem um vlog, se eu não me engano. Vou ver qual que eu deixo linkado aqui nos cards. E eu me apaixonei pela escrita dela, eu lembro até hoje como eu me senti quando eu tava lendo aquele livro. Então eu fiquei muito feliz quando a Lu entrou em contato comigo, avisando que a Intrínseca estava publicando agora em junho o novo livro da autora e perguntou se eu tinha interesse pra ler e conversar, compartilhar meus sentimentos, meus pensamentos sobre o livro aqui com vocês. Então, muito obrigada, Intrínseca, por mais uma vez apoiar o meu trabalho, patrocinando esse vídeo e também pelo convite para ler essa obra que eu já adianto que eu amei. A minha ideia inicial era fazer um vlog de leitura, mas por alguns motivos acabou que não deu certo de seguir com essa ideia. Então eu vou fazer nesse formato mais tradicional mesmo. Inclusive eu tava com saudade de fazer vídeos nesse formato mais tradicional, então eu espero que vocês gostem e que a gente possa conversar mais aqui nos comentários. Tom Lake é narrado em primeira pessoa pela Lara Kennison, uma mulher que tá perto dos seus 60 anos. Aqui no livro ela fala a idade certinha, eu não lembro agora se é 56 ou 57. Ela é casada com o Joe, que é o dono de uma fazenda de cerejas, lá no norte de Michigan, e ela é mãe de 3 mulheres que têm mais ou menos 20 anos, assim. Eu acho que tem 2 anos de diferença de idade entre cada uma das 3 filhas. Já faz muitos anos que a vida da Lara acontece nessa fazenda, com o seu marido, as suas filhas já não estão mais lá, né, elas estão na universidade, mas o seu universo, né, o seu dia a dia, a sua rotina, é mais centrada nessas atividades que uma fazenda demanda. Mas apesar dessa ser a vida dela hoje, no passado, quando ela tinha mais ou menos 20 anos, ela era uma atriz. Ela atuou em um filme e atuou em algumas peças de teatro. Em algum verão aí dos anos 80, ela ficou em uma companhia de teatro chamada Tom Lake, em que ela atuou em algumas peças e dividiu o palco com um ator que na época não era conhecido, o Peter Duke, não sei como que pronuncia. E eles viveram um caso de amor nesse período, nesse verão. E apesar de que na época ele não era conhecido, ele se tornou um ator muito conhecido. Não saberia dizer, assim, algum exemplo da nossa realidade, mas talvez tipo um George Clooney, um Brad Pitt, virou um ator que foi muito reconhecido e tá muito famoso. São 2 vidas bem diferentes, né? A vida de uma atriz e a vida de uma fazendeira. Então, nesse livro aqui, a gente acompanha 2 linhas do tempo da vida da Lara. O presente é o início da primavera de 2020, ou seja, o início da pandemia, que para nós é o outono, mas lá nos Estados Unidos era primavera, e também a juventude dela no período em que ela estava trabalhando nessa companhia de teatro Tom Lake. A gente acompanha também um pouquinho antes desse período, mas foco maior da história do passado é quando ela estava em Tom Lake, atuando como atriz e tendo um relacionamento com o Peter Duke. E como eu disse, o tempo presente nesse livro é o início da pandemia, e por conta dessa situação que o mundo estava vivendo, as 3 filhas acabaram voltando para a fazenda, já que as aulas na faculdade foram canceladas temporariamente. Elas acabaram voltando para a fazenda para ficar por lá e também para poder ajudar os seus pais, já que não podia mais ter todos aqueles funcionários cuidando da colheita das cerejas, cuidando dos animais, enfim. Pela primeira vez em um bom tempo, a casa voltou a ficar cheia, a ficar completa com a família. E para ajudar a passar o tempo e também para se distraírem, as filhas dela praticamente imploraram para que ela contasse como que foi esse período da vida dela, como que ela se relacionou com o Peter, como que foi essa história. É por isso que a gente tem essas 2 linhas do tempo. Então essa é basicamente a sinopse do livro, e agora eu vou contar um pouco como mais uma vez eu me apaixonei pela escrita e pelo livro da Ann Patchett. A história começa com a Lara contando como foi que ela subiu no palco pela primeira vez, quando ela tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, ela era adolescente ainda, e o que motivou ela a tentar o papel de Emily na peça Nossa Cidade. Essa é uma peça que existe mesmo, é uma peça clássica, ela é de 1938, se eu não me engano. Eu fui dar uma pesquisada porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma peça que, pelo visto, ela é muito famosa e muito querida pelo pessoal nos Estados Unidos. E a mensagem dessa peça é que a vida é feita de pequenos momentos e que a gente tem que prestar atenção nesses pequenos momentos, porque se a gente está pensando só no futuro, só no que vai acontecer, a gente não está realmente vivendo, porque a gente não está atento a esses pequenos momentos que são o que compõem a nossa vida. Essa mensagem da peça também está presente durante a sua narração, tanto do passado quanto do presente. E eu acho que é uma mensagem que é muito importante, uma mensagem muito, muito forte, muito bonita. Enquanto ela tá contando isso, chega o momento desse primeiro capítulo ainda em que a sua narração é interrompida com perguntas feitas pelas suas filhas. E já nessa parte, bem no comecinho do livro, tem um comentário que a Lara faz que me deixou muito reflexiva, eu vou ler aqui pra vocês. Minhas meninas me pediram que começasse a história do início, mas não tenho o menor interesse no início. Querem ouvir só o que importa para elas, com o resto suprimido para poupar tempo.
Então, esse comentário que ela fez já me trouxe, assim, várias reflexões, e inclusive uma delas tem a ver com algo que eu tô sempre pensando e sempre que eu posso eu tô falando na internet, que é sobre como essa ansiedade, essa pressa pra ter tudo, assim, muito rápido, é uma coisa, assim, assustadora. E uma das consequências disso é que muitas vezes a gente acaba perdendo momentos especiais, a gente não percebe o quanto eles são especiais no momento em que a gente tá vivendo, porque a gente tá naquela ansiedade pra chegar logo naquilo que a gente tava querendo viver ou ouvir. Enfim, eu não sei se eu vou conseguir me expressar muito bem, mas usando esse momento específico do livro pra exemplificar isso que eu quis dizer dessa pressa, é que a mãe dela está ali com as filhas, compartilhando uma parte da vida dela, um momento em que ela acha que foi onde realmente tudo começou, que foi uma decisão que ela tomou, que direcionou ela pra, nos anos 80, acabar virando atriz, que foi trabalhar na companhia Tom Lake, lá conheceu o ator, teve esse romance, então ela começou realmente do início. E aí as filhas não querem saber dessa parte, as filhas querem realmente saber só do relacionamento, querem saber mais como que foi conviver com um cara famoso, saber dele, não da mãe. E aquele é um momento que é um momento especial, né? E às vezes as pessoas não se dão conta, porque nossos pais não vão estar sempre com a gente. Por mais que a gente esteja ali no convívio com pessoas que são importantes pra gente, nem sempre a gente tem consciência, tem noção de que aquele momento é importante, que pode ser aquele momento que no futuro a gente vai lembrar e pensar, poxa, eu não dei tanta atenção pra isso. E essa é uma reflexão que acaba acontecendo em outros momentos do livro, e é muito legal ver como aos poucos elas vão percebendo que elas não conhecem tudo sobre a vida da mãe, do pai, vida dos dois juntos. Tem muitas coisas que elas nunca perguntaram, que elas simplesmente presumiram que tinha sido de tal forma. Então é muito legal ver que elas estão aprendendo. No início elas estão assim mais apressadas, mas depois elas vão entendendo melhor e percebendo outras coisas que elas nem imaginavam que a mãe dela tinha passado, que o pai tinha feito, que o pai tinha passado. E eu acho isso muito legal, uma mensagem muito importante, muito válida e muito necessária. A escrita da autora é muito bonita, muito envolvente. Eu gosto muito da forma com que ela conta as histórias, das descrições, não só de ambiente, mas também de momentos. É uma escrita muito nostálgica, é uma escrita que traz um conforto, assim, mesmo que ela tenha um toque meio melancólico, assim, um toque meio saudosista. É uma escrita que traz conforto e mesmo abordando também questões delicadas, assuntos sérios, assuntos que dá pra gerar, assim, muitas discussões, ela faz isso de uma forma que, assim, eu não sei, não gera um desconforto no leitor. Pelo menos é o meu caso, né? Eu não senti isso. Eu me senti muito acolhida, tanto na hora em que eu tava vendo, tanto nas horas em que eu tava acompanhando a história, quanto nas horas em que eu parava pra refletir, e pra refletir junto com os personagens. Então, eu me senti muito acolhida durante essa leitura. E essa é uma característica que eu acho que é muito especial e que tá muito presente na escrita da Amy Patch. Eu já li 2 livros dela e definitivamente quero ler tudo que eu encontrar dela, tanto os livros de ficção como esse, quanto os livros de não ficção. Então, eu espero que a Intrínseca traga todos aqui pro Brasil. Para exemplificar um pouquinho isso da escrita dela, eu vou pegar aqui um trechinho de um momento em que ela descreveu que ela estava vivendo com as filhas dela. Em um piscar de olhos, estamos todas deitadas na grama macia e verdíssima, olhando através dos galhos, das cerejas e das folhas para o céu de Michigan, as nuvenzinhas se chocando bem acima de nós. Quantos anos se passaram desde que nos deitamos juntas nesta grama, debaixo dessas árvores, nós 4, discutindo quais das nuvens eram patinhos e quais eram coelhinhos. Uma questão que eu gostei muito de encontrar no livro, e eu achei muito interessante a forma com que ela foi introduzida na história, é a diferença de preocupação das gerações, como cada geração se preocupa com questões diferentes. Então, esse tópico ele foi abordado a partir do momento em que surgiu uma discussão em relação a casamento e ter filhos. A Lara e o Joe, eles ficaram assim chocados quando eles perceberam, quando eles entenderam que para as filhas a vontade e o objetivo de ter ou não filhos estava diretamente relacionado com a preocupação delas com o futuro do planeta. Eu vou ler aqui também para vocês mais um trecho, que é um trecho que exemplifica bem esse choque de gerações, de preocupações entre gerações. Joe e eu pensávamos nas peças para as quais queríamos conseguir ingressos, no preço do aluguel, se devíamos ou não sair para jantar, em quanto tempo teríamos dinheiro para ter um bebê. Não pensávamos que coisa alguma iria acabar. Nada. Jamais. Eu achei isso muito legal, porque quando eu tava lendo, né, eu fiquei, nossa, que legal que a autora trouxe isso, até porque pessoas de diferentes gerações vão ler esse livro e podem entender melhor, tipo, essas diferenças entre as gerações. Então, por exemplo, uma mãe ou avó lendo esse livro vai ter uma percepção diferente de uma mulher
no final da adolescência ou início da vida adulta lendo esse livro. Depois que eu finalizei a leitura, eu fui pesquisar um pouco sobre a autora, sobre o processo de escrita, a inspiração dela para esse livro, e ela pontuou que para ela foi um choque descobrir, conversando com o pessoal da livraria dela, que a maioria é jovem, descobrir que essa era uma preocupação da juventude de hoje, sobre o futuro do planeta, sobre as mudanças climáticas, se realmente vale a pena colocar uma criança no mundo ou não, esse sentimento, essas dúvidas, esses questionamentos, porque isso levou ela a pensar sobre quais eram as preocupações dela quando ela tinha 20 e poucos anos, que definitivamente não tinham nada a ver com o futuro do planeta, e eu achei muito legal ela reconhecer esse choque de gerações e dar um jeito de incluir aqui no livro. E uma outra coisa que eu também gostei muito aqui do livro são em relação às reflexões da Lara do presente em relação à sua vida e à Lara do passado. Então ela refletindo sobre as suas vivências, sobre quais delas ela iria ou não compartilhar com as filhas, quais que poderiam trazer benefício ela compartilhar, né? Quais das suas experiências poderiam ajudar as filhas a passar por algumas situações. Isso é uma coisa que ela fala bastante aqui durante o livro, que a gente nunca conta a mesma história para as pessoas. A gente meio que molda a nossa história de acordo com o público que está ouvindo. Então, o que ela seleciona da vida dela para compartilhar com as filhas é diferente do que ela seleciona para contar para a melhor amiga, do que ela seleciona para contar para o marido, mesmo que seja sobre o mesmo período da vida. Então, tem partes em que ela vai escolher não contar, coisas que ela passou lá na época que ela estava na companhia de teatro, que ela não vai querer compartilhar alguns detalhes mais íntimos com as filhas. Então, não é porque a gente molda a nossa história com base no público, né, na audiência que está ali ouvindo, que ela não é verdade. Porque são as vivências que a gente sente que são importantes e que a gente se sente confortável de compartilhar com quem tá ouvindo naquele momento. Inclusive, tem uma parte no livro em que ela fala que as partes que ela sabe que são as que as filhas mais querem ouvir são as partes que ela não vai contar, que são das intimidades mesmo dela com o Peter. Então, eu acho divertido ver como ela traz essa questão e reforça que não é mentira, ela tá contando algumas das vivências, só não tá contando todas, porque pra ela não faz sentido compartilhar algumas coisas, dependendo de quem tá escutando. Assim como pra gente também. Então, é isso. Na verdade, tem muitas coisas que eu gostaria de falar aqui sobre o livro. Eu poderia ficar horas, literalmente, falando, porque eu fiz muitas marcações durante essa leitura. E, basicamente, sobre cada marcação eu poderia falar o que eu achei, o que eu senti, quais foram as reflexões. Porque, afinal, foi um livro que me deixou muito reflexiva. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui do vídeo para mostrar para vocês a edição, que tá linda, maravilhosa. Eu tomei o cuidado de gravar antes de fazer as marcações para vocês poderem ver como que o livro tá lindo e como que ele chegou para mim. A Intrínseca manteve a capa original, que inclusive já se tornou uma das minhas capas favoritas, e ela tem uma textura que eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo, mas é uma textura que eu amo, e por mim todos os livros poderiam ter a capa fosca. As páginas são amareladas, a diagramação segue o padrão da Intrínseca. É muito confortável de ler, de fazer as marcações e anotações. E dois detalhes que eu achei muito fofos nessa edição são as margaridas no início de cada capítulo e as cerejas que aparecem em algumas páginas quando tem uma mudança de tempo na narrativa do passado e do presente. Quem fez a tradução foi a Camila von Holdefer, não sei se pronunciei certo o nome, peço perdão. E eu achei que a tradução ficou maravilhosa, ficou super fluida, muito gostosa de ler. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar mais uma coisinha aqui sobre o livro. Esse não é um livro com uma história cheia de reviravoltas, cheia de movimento, assim, mistério. Não é uma leitura intensa no sentido de que você fica, assim, sem fôlego para saber o que vai acontecer e não consegue dormir. Enfim, não é uma leitura assim. É uma leitura leve no sentido de que acolhe o leitor. Eu acho que eu comentei em algum outro momento do vídeo. Foi um livro que eu me senti acolhida do começo ao fim. Ao mesmo tempo que ele traz esse sentimento de acolhimento, dessa leveza, ele traz muita reflexão, que eu também, isso eu sei que eu já pontuei. É um tipo de leitura que eu tenho procurado muito, eu sempre fico muito feliz quando eu encontro, que é uma leitura que ajuda a desacelerar, uma leitura que envolve e uma leitura que continua com a gente. Então, eu terminei esse livro já faz alguns dias e eu me pego pensando nele em vários momentos, eu fico lembrando de momentos da história. Inclusive, eu cheguei a sonhar, eu acho, em alguns dos dias que eu tava lendo, eu sonhei com a Fazenda. Peguei revendo marcações, fazendo novas marcações, conversando com o livro, ficando com vontade de trazer algumas das questões pra conversar, assim, no dia a dia. Do tipo, eu tô lendo um livro que falou tal coisa, o que você acha sobre isso? Porque eu pensei isso. Eu amo encontrar livros assim, e esse definitivamente é um livro, assim,
pacote completo pra mim. Um livro que eu vou guardar comigo pra sempre, que eu sei que eu vou reler. Inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava relendo já o primeiro capítulo, que eu já fiquei assim, nossa, quero voltar e ver o que eu deixei passar, agora que eu sei como que o livro termina, prestar atenção em mais detalhes. Então foi uma leitura que ficou muito comigo e que eu tô muito feliz de ter feito. Ele também traz conforto, traz esperança, ele faz a gente querer apreciar mais a nossa vida, os pequenos momentos, apreciar quem tá à nossa volta, prestar atenção nelas, escutar as histórias delas, compartilhar as nossas histórias, porque a vida é isso, né? A vida é feita de pequenos momentos, a vida é feita de pequenas histórias que a gente vive, algumas a gente guarda só pra gente, algumas a gente quer compartilhar. Então é um livro que faz a gente pensar na vida de uma forma mais leve e que deixa a gente com vontade de apreciar e valorizar mais os momentos. Então é isso, é um livro que eu amei ter lido e que eu espero que mais pessoas encontrem esse conforto, essa inspiração quando pegarem pra ler. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês ficaram com vontade de ler, se vocês já leram, se já estavam querendo. Enfim, vamos conversar mais aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!